tudo bem? Seja bem-vindo ao Santidade Sem Limite. Qual é a consequência de uma pintura imodesta diante do Tribunal da Justiça Divina? Fica conosco até o final desse vídeo que você vai descobrir o que manda a Justiça Divina diante da imoralidade e diante da imodéstia. Mas antes, ative as notificações, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo. Bora lá! Conta um sacerdote que em determinado momento da sua vida ele teve uma visão de um homem, de um pintor envolto em chamas, diante do seu momento de oração que veio até ele pedindo socorro. Socorro porque havia sido condenado ao purgatório por uma pintura imodesta que ele tinha feito ainda na sua juventude, antes de se arrepender de todos os seus pecados e caminhar durante uma vida santa. E esse pintor tinha fama de pintar belos quadros e alguns quadros não condizentes com a moral cristã e não condizentes com a modéstia católica. Então eram alguns quadros sensuais e esse quadro em específico foi encomendado por um senhor que colocou na sala da tua casa e esse quadro acabou sendo pedra de tropeço para outras pessoas. Em determinado momento da sua vida, esse pintor ele se arrepende dos seus pecados e começa a levar uma vida piedosa e uma vida de santidade na sua história. Só que em determinado dia, ele estava pintando um quadro, pintando algumas obras em um convento de carmelitas descalças e foi acometido de uma grave enfermidade. E poucos dias depois, ele veio a óbito, veio a falecer e compareceu imediatamente ao tribunal divino. E naquele momento, no momento do seu julgamento, foi apresentado a algumas pessoas, algumas almas, algumas delas lançadas ao inferno e outras lançadas ao purgatório, que vinham como testemunhas de acusação contra esse pintor. Por quê? Porque tiveram maus pensamentos e caíram em pecados mortais ao olhar a pintura que aquele homem tinha feito. Aquela pintura daquele quadro imodesto que ele tinha feito lá na sua juventude. Em determinado momento do julgamento, a Santíssima Virgem Maria e os santos, a qual ele depois da sua conversão passou a pintar, entraram como advogados de defesa, falando que aquele quadro antigo era fruto da juventude e fruto de uma vida longe de Deus, que depois esse jovem pintor tinha se arrependido e vivido uma vida de penitência e santidade. Porém, mesmo assim, ele foi condenado ao purgatório por causa daquela pintura imodesta. Mas, para que mais pessoas não fossem lançadas muitas vezes ao inferno, ou até mesmo lançadas ao purgatório, Deus determina que ele apareça esse sacerdote e peça para que aquela pintura fosse destruída, fosse queimada. E aquele senhor que encomendou a pintura, dentro de um mês, iria perder os seus 2 filhos em consequência do pecado gerado por aquela pintura que ele havia encomendado. E quando esse sacerdote chega na casa desse senhor, esta história, imediatamente ele é tomado por um temor e por tremor, e ele pega aquela pintura, taca fogo e a destrói. Porém, a palavra de Deus se cumpre e diz que dentro de um mês ele perderia os seus 2 filhos, e isso acontece, e aquele senhor que havia encomendado aquela pintura passa a ter uma vida penitente, de arrependimento dos seus pecados, penitência, sacrifícios e jejuns. Para quê? Para expiar os seus pecados durante a vida e não esperar o purgatório. Purgatório é misericórdia de Deus? É a última misericórdia de Deus, aonde somos colocados para que sejamos purificados e, sendo purificados, possamos contemplar Deus face a face. Você viu o peso de uma pintura que não tinha nada de nudez, era uma pintura sensual e que levou muitas pessoas a perderem a sua salvação? O peso da imoralidade, o peso da imodéstia.
Se um simples quadro foi capaz de lançar o seu autor, o seu pintor, nas chamas do purgatório, e aquele que encomendou ter a perda dos seus filhos como consequência, o que acontecerá conosco diante do tribunal divino com essa vida imoral a qual vivemos em 2020? A imoralidade tomou conta do mundo. Nós vemos sensualidade até mesmo em comercial de venda de comida. Aquelas mulheres seminuas que tudo fazem para perderem almas, e quantas almas serão lançadas ao inferno ou ao purgatório porque viram essas imagens e tiveram maus pensamentos e caíram no pecado mortal. Ai daqueles que causam escândalo, ai daqueles que geram escândalo e serão julgados pela justiça divina. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. O que nós queremos com esse vídeo? Arrependa-se dos seus pecados, expie por eles aqui na terra, para não deixarmos para chegar diante do tribunal divino e queremos passar pelo purgatório. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o purgatório, nós aqui no Santidade Sem Limites faremos alguns vídeos sobre céu, inferno e purgatório, os novíssimos. Mas se você quiser conhecer um pouco do que é o purgatório, o que os santos falam sobre o purgatório, que são as revelações particulares, eu te aconselho o livro O que é o Purgatório. Esse livro aqui. Espero que ele esteja focando e você consiga adquirir esse livro para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. Eu vou deixar aqui no link da descrição, um link na descrição desse vídeo para que você consiga adquirir esse livro e conhecer um pouco do que é o purgatório. Eu te aconselho com todas as minhas forças, porque é um livro que mudou a minha percepção de vida, a minha percepção de caminhada com Deus, para que nós possamos conhecer o que é o purgatório, as suas penas e como passarmos mais rápido ou até mesmo não irmos ao purgatório, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria e por uma vida expiatória aqui na terra. Uma vida de penitência e uma vida de jejum. Então, por isso eu te peço, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem dimensão do que uma vida imoral pode nos causar lá na frente. Uma pintura sensual condenou almas ao inferno e condenou o seu pintor, mesmo depois de ter vivido uma vida penitente e santa depois da sua conversão, foi lançado ao inferno. Imagine o teu shortinho curto, a tua roupa imoral e os teus vídeos de pornografia. É hora de mudar de vida. Sabe por quê, irmão? Porque santidade não tem limites. Se o limite da tua santidade é a tua vestimenta, se o limite da tua santidade é o teu vídeo pornográfico, nós não chegaremos até a glória eterna. O que nós queremos com esse vídeo? Salvação de almas. Então, por isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais conteúdos como esse, mais conteúdos espirituais, para que nós repensemos a nossa caminhada com Deus. Amém? Que Deus te abençoe e salve Maria Santíssima.